Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um episódio. Meu nome é Alberto de Carvalho e hoje trago como convidado Casemiro Suende, engenheiro de software. Seja bem-vindo, Casemiro. Obrigado, Alberto. Então, está tudo bem? Tudo, obrigado. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, Casemiro. Já agora, como é que está? Estou bem, eu que agradeço o convite, não é? É sempre bom fazer parte de um bom podcast. Obrigado. Então, Casemiro Suende. Então, fala um pouco sobre o seu percurso, Casemiro. Como é que foi o seu percurso até chegar a engenheiro, desde engenheiro informático ao mundo dos softwares? Prontos, a minha carreira não resume-se em engenheiro de software, por assim dizer. Pois. Mas foi uma escolha. Obviamente que eu tinha que me especializar em alguma coisa. E como eu gosto de desafios, disse não, vou fazer software, vou desenvolver alguma coisa, vou fazer uma coisa que obriga-me a pensar fora da caixa. Porque eu penso que para ser um desenvolvedor é preciso ser um bom lunático, é que eu digo. Obviamente. Eu comecei a trabalhar nas ruas. Mas como assim nas ruas? Explica lá bem isso. Não como os músicos. Sim, porque há muitos a trabalhar na rua. Não como os músicos, sim. Ou como um menino de rua. Comecei, conheci um amigo, o Fábio Costa. Ele veio da África do Sul, teve um problema muito grande na África do Sul. Acabou por vir sem documentos. E ele lá fez muitos amigos. E como éramos mais novos na altura, devia ter os meus 16 anos. Então os amigos mandavam roupas e tênis, que cá em Angola eram bem caras, e nós revendíamos. E eu penso que aí dá-me uma abertura para aquilo que é a minha vida hoje. Ou seja, graças a essas que parecia uma brincadeira, eu desenvolvi uma capacidade de fazer business, de fazer negócios. Boas. Já muito cedo, 16 anos. 16 anos, graças a este amigo também, né? E depois daí começamos a intermediar coisas. Mas fazíamos não por necessidade, era mais por diversão, porque no final das contas pegávamos aqueles valores, íamos ao Belas, comíamos hambúrguer. Pois, porque os pais daquela altura não davam muitos caprichos aos filhos, né? Aqueles gostinhos de estar toda hora ir para o shopping e tudo mais. Mas na verdade até o nosso desejo era mesmo nos desfazer dos pais. Do ponto de vista financeiro? Do ponto de vista financeiro. Ou da dependência financeira, certo. Melhor. Vamos sair dos pais, vamos ser o... Também ouvíamos muito rap americano. Não? E o rap americano nos fizeram muito estranho. Muito, né? Então nós queríamos sair do colinho do papai. E aí então o Fábio ajudou muito nisso. Mas enquanto isso eu já estava a desenvolver aquela mentalidade de business. Tanto que eu depois ia para alguns amigos do Colégio Pitruca na altura e vendia projeto final. E eu ainda estava com dificuldade de fazer o meu projeto final de ensino médio. Também no ensino médio fiz informática, já era técnico de informática. E o meu projeto final foi um software, na altura, uma agência bancária fictícia e tudo mais. E eu já comecei a vender página web para os outros. Há sempre um gajo preguiçoso que só está a estudar porque tem de estudar. E eu lembro-me que eu não sabia desenvolver em HTML na altura e eu disse, eu posso fazer o teu projeto. E ali pegaste o trabalho. E foi o Fábio também que apresentou-me esse gajo e disse, tu já desenvolveste HTML? Eu todo dia que sim. Isso não é problema, eu vou desenvolver esse mal. Tens a certeza? Vou desenvolver esse mal. Eu sei que não dormi a noite toda. Durante muitos dias, a noite toda seria bom. Ele também não estava preocupado, o gajo só queria passar de alguma forma. E teve uns valores. Pois, é muito pouco, pá. Ele também, mas ele também não empenhou-se. Claro, não fez a parte dele. Não fez a parte dele, tínhamos de ter algum. Também o projeto não estava tão profissional, porque foi a minha primeira impressão com o HTML. Tá. Casemiro começou a ganhar dinheiro muito cedo. Comecei a ter uma visão business muito cedo. Muito cedo, pois. Vejo agora. Tanto como informático, tanto nas ruas. Nas ruas, sim. Dá-me a impressão, né, se não for facto de uma forma geral, boa parte da geração de 80, 85 por aqui, aprendeu a ganhar a vida na rua. Uns de forma legal e outros não.
Mas aprendeu-se muita boa gente está ali, aprendeu a vida na rua. Certo. Então, dali começou a sua batalha desde o ensino médio, a criar, a programar em HTML, em HT. Yeah. Comecei a fazer. Pronto, aquilo na verdade foi mais HTML, CSS, fazer uma coisa assim mais bonita e tudo mais, para vender. Porque para mim era importante ter aquela massa. Ou íamos ao Belas, ou íamos a uma festa, e depois, com o dinheiro que ganhávamos nas vendas dos tênis e das roupas, já dava alguma. Quer dizer, a nossa maior preocupação era fazer dinheiro de alguma forma. Pois. A questão chave, esta luta toda culmina com a escolha da profissão ou simplesmente teve influência dos pais? A escolha da profissão foi a minha irmã. Eu tenho uma irmã mais velha, que está agora na Suíça, pronto. Ela veio até os meus pais e disse: "Pá, esse gajo é muito curioso. Está sempre a desmontar as coisas, desmontar os brinquedos, para saber o que é que tem lá dentro. Nunca consegui montar de volta." Acho que isso aconteceu com toda a gente. Quer saber o que é que tem. Exatamente. Quer descobrir muito mais. E na hora de montar sobre parafusos, sobre peças. Parafusos, e não tem a mesma coisa. Então, como eu já tinha essa curiosidade, também comecei a ter automóvel muito cedo. Os smartphones, quando começaram a sair, eu já tinha um e sempre queria explorar mais. Então a família entendeu que, pronto, acho que tem que fazer alguma coisa relacionada ao que eles já gostam. A técnica. Então entrei para a informática. Entrei para a informática e eu entrei já sabendo, sem medo de errar, 90%. Das coisas, sim, porque era curioso. Era curioso. Tanto que eu tive um prof que era matemático. Acho que está a fazer informática, mas era a nossa pessoa de matemática. E ela acabou por estar comigo. Para poder nos ensinar. E porque eu já estava muito à frente. Eu acho que isso também foi um problema para mim, porque eu sentia que a escola não fazia o menor sentido. Sabia? Sim, quando cruza com um professor que é matemático e se calhar entendia muito pouco de informática. E não só isso, o currículo académico em si muito fraca. Quando entrei para a universidade foi bem pior. Porque assim, eu estudava muito no YouTube e tudo mais. E quando fui à universidade eu estava à espera que vou desenvolver uma bomba. Vou fazer uma coisa muito grande. E quando vou para a universidade deparo-me com um currículo fraco. Aquilo foi uma queda para mim. Tive bons profs. Também estudei com muitos profs estrangeiros. Tive uma professora tuga, tive um prof angolano muito bom, engenheiro muito super bom. Mas depois daí, do primeiro ou segundo ano, desisti da escola. Mas porquê? Eu já ia lhe fazer essa pergunta. Não via lógica de ir para a escola. Sabia parte das coisas que aprendia na escola? E muito mais. Eu não, assim, eu via que aquilo era muita volta e não chegávamos ao objetivo. Muita teoria, isso? Muita teoria e a prática era muito fraca. E eu fui para os meus pais e disse que eu já não queria estudar. Eu achava que estava a perder muito tempo com a escola e que eu podia fazer a vida ou o dinheiro estando na rua. E qual foi a reação dos pais? Como não eras tu a pagar... Tens que submeter às ordens de casa, obviamente. Mas foi uma conversa amena, não foi uma coisa do tipo, tens de estudar, assim que... Não. Chamaram uma razão. Assim, filho. Eles fizeram o chamado parent coach. Pronto, deve ser isso aí. Eu não sou coach, Não, mas não são só os coaches que fazem isso, né? Sim. Existe o management coach e em casa também pode ter o parent coach. Tem. Exatamente isso. Deram-me uns gatilhos mentais aí. Entraram na mente. Então aquilo foi um acordo. Vai para tu não gostas, porque achas que é uma coisa que não faz sentido para ti. Mas como tu não estás a pagar e também não tens nada a fazer, não tens nada a perder, vá para a escola, traz-nos o papel e depois aí tu é que decides. Tanto que eu fiz a escola a correr. A correr porque a minha maior preocupação era... Como eu não podia desistir, para mim era o caminho mais óbvio. Já pensei até em guardar aquele dinheiro das propinas e depois abrir um negócio ou uma coisa assim, e se calhar ter um estúdio, que eu gostava muito de música, ter um estúdio musical maior e produzir vídeos e por aí fora, com o dinheiro da escola, que eu achava que seria um investimento maior. Sim. Mas não podia fazer isso porque foi já uma confiança que teve aí um acordo. E eu não queria ser mal visto de alguma forma. Então fui, tanto que aos 21 anos eu terminei a universidade. Tipo até aos 18 fiz o primeiro ano, 19 o segundo, 20 o terceiro, 21
que eu fiz o quarto e o último ano. Só não foi defender porque estava com muita preguiça, então. Porque para mim era irrelevante. Mas será que nesta altura o Casimiro já teve contacto com alguma informação que dava conta que a universidade era perda de tempo, qualquer coisa semelhante? Porque assim, 18 anos, já não pensar em fazer faculdade naquela altura, era difícil encontrar jovens que pensavam assim, muito para frente. Não que a gente esteja a aconselhar os jovens a não fazerem faculdade. Atenção, não façam isso. Vão para a universidade, vão para a academia, vão buscar conhecimento, é importante, mas para pessoas do tipo de Casimiro, que naquela altura estavam muito à frente do seu próprio tempo, então se calhar era algo para conciliar. Então a minha questão aos 18 anos, tomar essa decisão até o ponto de ter sido reunido pelos pais para dizer que tu deves continuar a estudar, então se calhar não foi uma medida tão fácil assim. Na verdade, assim, não ouvi nenhum coach. Pois é. Porque o que acontece nos dias de hoje, ouvir um homem super rico a dizer, olha, não vão para a escola porque eu conseguir isto. São casos à parte. São casos à parte. Não devemos comparar Bill Gates, Mark Zuckerberg, Elon Musk, que deixaram a faculdade em detrimento do que tinham para fazer. Ainda assim, atenção, é importante que as pessoas saibam, Elon Musk, Mark Zuckerberg, eles, para deixarem a universidade, consultaram mentores e coaches porque eles sabiam que alguma coisa tinha ali para dar certo. Não é possível uma pessoa que entra em Harvard de repente decidir abandonar, porque ele teve pessoas lá que trabalharam por trás daquela decisão. Então é importante que as pessoas saibam, não são coisas iguais. Estamos a falar de uma universidade top do mundo. Do mundo, exatamente. E não é para comparar. Não é para qualquer. Não é para comparar. São pessoas especiais. São pessoas especiais. São. Então, posto ali, 21 anos terminou a faculdade. Pronto. Após a faculdade, qual foi a sua maior dificuldade? Está em Angola e já se sabe que em Angola primeiro dizem que deves ir para a faculdade, deves te formar, né, para conseguires ter emprego, e muitas das vezes, depois dessa formação tão almejada, deparamos com aquilo que a gente já sabe. Que eu não quero falar, que o Casimiro conte a sua experiência para que as pessoas saibam. Quais foram as maiores dificuldades, Casimiro? Mas é como disse, eu não fui para a escola com o objetivo de ser alguém. Então não tinha expectativas. Quer dizer, o Casimiro já foi para a universidade não preparado para aquele mindset dos nossos pais. Estuda para ser alguém, não foi para aí, não foi. Nunca fui com esse objetivo, então não tive muitas expectativas. Então, ou seja, fui para a escola, a minha única expectativa era não vejo a hora disto terminar para eu estar livre de fazer as minhas coisas. Então, porque assim, eu gostava de fazer música, tinha um estúdio, depois acho que também uma coisa que dá alguma segurança é ter tenho irmãs mais velhas, sim. 3, e além de ter os meus pais que apoiaram muito, acho que isso também deu uma certa segurança. Sim, tinha uma beca bem preparada. Além disso, como eu gosto, eu sou o ovo na família, tanto primas, tias e tudo mais, eu protegido. Então acho que isso também deu uma certa segurança para a minha decisão. E não só, também porque a rua já mostrava-me que, olha, tu fazes mais massa do que um professor, por exemplo. Sim. E depois eu fazia negócios com os meus profs. Então, uma coisa que deu-me mais motivação a estudar foi que eu fazia negócios com os profs. E eu gosto de ser o melhor, esse é o meu problema. Mas, voltando ainda na questão que eu acabei de fazer, o Casimiro disse que não, foi para a faculdade não com muitas expectativas, de tipo, estuda para ser alguém, como é a coisa que os pais puseram-nos na cabeça, pelo menos na minha geração, tem que estudar para ser alguém. Então, o Casimiro foi com muito poucas expectativas para a faculdade. E essas poucas expectativas que o Casimiro carregava não se tornaram decepção para os pais? Porque assim, porque os pais gostam de ter um filho doutor, engenheiro, mas é engenheiro que exerce. Os pais não querem engenheiro de diplomas, né? Então, não acha que isso não causou decepção aos pais do ponto de vista da realização pós-universidade? Não, porque eu penso que os meus pais já começaram a ter orgulho de mim desde o momento em que entrei para a universidade com 18 anos, desde o momento em que que já tive professores que consideraram-me gênio, ou seja, não gostava de lá estar,
mas como lá estava, procurava fazer alguma coisa boa. Então, ou seja, já fui um dos melhores, sempre fui bem destacado, quem estudou comigo sabe, não é mesmo. Sempre fui muito destacado até hoje. Então trabalhei com alguns professores ainda dentro da universidade. Acredita que eu não era expert em nada, mas como tinha essa capacidade de estudar e dedicar-me naquilo que faço, um professor já deu-me uma clínica para montar o sistema todo de rede. Agora, uma curiosidade. Sempre foi destacado. Certo. Algumas pessoas consideraram-no como um gênio. Certo. Não sente-se, nunca sentiu-se, como é que eu ia dizer, pouco explorado do ponto de vista intelectual? Eu ia chegar nesse ponto. Sentia-me preguiçoso, ou seja, não me esforçava para nada. Mas não se esforçava porque os desafios não permitiam, ou não se esforçava porque não há queria? necessidade. Ou seja, esta é uma conversa recente que tive com os meus colegas de trabalho. Eles dizem que eu não me esforço para nada porque eu sei que eu posso fazer o mínimo e com o mínimo tenho um resultado satisfatório que uma pessoa comum tem. Tem, com muito esforço. Ok, tu consegues com mínimo esforço que muitos conseguem com muito mais esforço. Exemplo, isso foi na universidade. Por exemplo, eu tinha colegas que passavam o dia, iam para a escola às 7 e às vezes saíam às 22. Mas no final eu ia para a escola às vezes às 10 e saía às 10h30 porque tinha que ir para o estúdio fazer as minhas coisas. E no final eu tinha... Depois o que é que acontecia? Havia uma reviravolta, ou seja, eu pedia a explicação. Ensina-me essa coisa porque eu não estive na aula, não estou a perceber nada. Eles vão explicar-me umas, duas vezes e eu depois virava o explicador da escola toda, imagina. Tanto que o meu nome na escola era Mutante. Porque eu era o gajo Imagina! eu era o gajo que batia todas as cenas. Então, eu acho que eu tinha uma capacidade tão grande e por saber disso eu sempre fiz muito pouco. Porque eu sei, imagina, uma coisa que o Alberto leva 3, 4, 5 horas para fazer, eu faço em meia hora, porque é que eu vou me matar a estudar tanto se eu consigo fazer sem estudar? O resultado que o Alberto faz passando a noite. Então, eu não fui explorado também porque, como eu disse, não há necessidade e também não sentia muita capacidade por parte dos nossos mentores. Como dizia o meu ex-prof, o engenheiro Caterça, ele dizia, olha, o teu nível de conhecimento é muito acima daquilo que se exige para um aluno universitário em Angola. Pois, mas então, daí a razão de eu ter feito a questão, nunca se sentiu-se desvalorizado do ponto de vista intelectual, uma vez que tinha inteligência suficiente para desenvolver mais estando em Angola. Se calhar poderia ter apostado no ramo científico, do ponto de vista criar artigos. Nunca pensou nessa perspectiva? Por acaso sim, isto já podemos dizer pós-universidade. Okay. Após ter terminado, como eu disse, não tinha grandes expectativas com a escola, mas os elogios eram tanto e depois chamavam-me para trabalhos, os professores também. E então decidi ir para a escola e dizer, quero lecionar. Tipo, vocês formaram-me e todo mundo sabe que eu sou bom. Tipo, não é ser convencido, mas é também admitir as tuas qualidades. As minhas qualidades. Todo mundo sabe que eu sou bom, mano. Tanto na prática, ou seja, o nível de prática que eu tinha para um estudante da minha idade na altura, 21 anos, já era muito. Então quero lecionar, porque eu tenho a prática, eu tenho teoria, porque eu estudo bem, mano. Eu leio livros, eu acompanho as cenas e estou pronto. E a escola disse que não, eu disse, nem que for para ser um prof auxiliar. A escola obrigou-me a fazer mestrado. Eu disse, mas porquê? Eu disse, há muitos licenciados aqui, porquê é que eu não posso ser prof? Mas eu depois senti uma barreira, comecei a sentir muitos bloqueios. Não só na escola, mas no modo geral. De uma forma geral. Mas Mas porquê? Este que eu não consigo perceber. Esta é uma conversa que eu tive com a minha mãe recentemente. Há muitos bloqueios. A nível não só profissional, mas quase tudo que eu faço. E o que o Casimiro pensa em fazer para contornar esses bloqueios? É o que eu tenho feito sempre. Trabalhar de forma sensata. Imagina, quando tentei fazer o mestrado, desisti pelo mesmo fator. Era muito fraco. O mestrado era muito fraco? Extremamente. Não é ser convencido aí, mas era extremamente fraco. Não, eu quero que o Casimiro repita isso. O mestrado em Angola é muito fraco. Extremamente fraco. Fraquíssimo. É pior. Olha, depois eu fui prof. Comecei a lecionar.
fiz uma pedagogia básica, que todo mundo faz. Sim, sim. E comecei a dar aulas. E depois, quando fui fazer o mestrado aos 23 anos, estou a fazer mestrado em desenvolvimento para dispositivos móveis, mas eu senti um mestrado fraquíssimo mesmo. Tipo, imagina o que eu dava no aluno do 12º ano, eu aprendia no mestrado num nível mais fraco. E o nosso mestrado era modular e o módulo podia durar até 3 semanas. Eu estava a aprender rede básica no mestrado. Sério? Yeah. Rede básica? Rede básica. Nem cálculo de IP chegamos. Introdução à rede mesmo. Literalmente. Estudei o primeiro semestre, tive notas boas, podem consultar. Tive notas boas, mas não apliquei-me. Não me lembro um dia ter sentado em casa para estudar. E já pensou fazer fora de Angola? Não, mas eu depois testei para a Universidade de Coimbra e não fiz o teste. Passei direito. Não tenho boas notas porque sempre achei a universidade uma coisa. Algumas cadeiras que eu gostei do professor empenhei, mas outras nem por isso. Mas a Universidade de Coimbra não me fez o teste. E todo mundo pergunta, mas como assim não fizeste o teste? Mas eu passei. Tivemos uma conversa, eu e as pessoas lá da Universidade de Coimbra, acho que umas 4 ou 6 pessoas, queriam perceber o meu percurso de curso e está fixe. Sério? Sério. Lançaram uma nota, lançaram uma lista dos que aprovaram com as notas. Eu peguei aquela lista, mandei para as pessoas da minha casa e então fui para a Universidade de Coimbra e foi assim. Eu conheci um camarada, ele é médico, no meu perfil já testou e não passou. E ele perguntou-me, como é que tu passaste no teste? Eu não fiz nenhum teste, não que eu me lembro, eu fiz numa prova escrita, neural. Foi uma conversa e na conversa eles perceberam, tipo, tu estás pronto. Imagina que a Universidade de Coimbra é agora a 20ª universidade mais consistente do mundo. 26ª mais consistente. Já alguma vez fez o teste de QI? Já. Qual foi o resultado? Olha, a primeira que eu lembro tive 86%. É dos melhores de Angola? Não sei. Não fiz essa comparação, mas também não fiz com o intuito de saber se sou muito bom. Não tinha nada a ver. Não, era uma questão de saber em que posição se encontrava em Angola, né? Porque pronto, é interessante, né? Uma vez que o Casimiro tem resultados espetaculares, né? Quer dizer, também não considero isso tão incrível, na verdade. Sim, não é, pode não ser, a teu ver, tão incrível, mas acredito que considero. É um fenômeno. Sim. Não sei. É fenômeno. Fenômenos são acontecimentos raros, né? Então, na família tu não vais ter 10 pessoas com o mesmo QI, ou 10 pessoas com o QI do Casimiro, se calhar. Pois, então é basicamente essas questões. É fenômeno. Então, depois esse percurso todo entre Coimbra, testar, não testar, e qual foi o passo a seguir? Depois do Coimbra, como é que ficou? Sei que foi admitido. Foi, mas eu estudo até agora. Vim para Angola para algumas questões não muito pessoais, não é nada, mas daquela da retorno. Em que áreas agora? Não, vou para Coimbra novamente. Não, em que área de formação, de especialidade? Sempre engenharia de software. Porque assim, eu queria mudar para comercial, para uma área comercial. Sim, mas sim. depois eu vi que eu não precisava, porque, não sei, eu podia dizer uma habilidade inata, mas porque essa cena está para a rua, era vender. Tu tinhas que vender na rua. Então nós aprendemos a vender. E depois vais lendo livros para ter o conhecimento empírico, depois para o científico, não é? Para aprimorar as coisas, Sim. dizem. E então eu achei que pronto, eu vou ser comercial, porque eu acho que vender é o meu forte. Então comecei a vender. Então, depois daí, pronto, saí daí, voltando um pouco, eu comecei a trabalhar para uma empresa como informático, depois de dar aulas. Olha, testei no ISTM, Instituto Militar? mas para ser prof. Eu tinha 22 anos. Não foi admitido. Assim, se não for admitido é quando a pessoa chumba. Exatamente. Tem várias formas de não ser admitido. Atenção, os bloqueios, esqueceu-se? Estes são os bloqueios. Pois. Eu levei o currículo, 22 anos, já era professor de eletrotecnia
e era professor de projeto tecnológico, ensino médio, tipo, pessoa que vai ensinar os alunos a fazer o projeto final e por aí fora, 22 anos. E fez o teste no ISTM. Fui com o meu pai na altura. Eu não vou dizer quem era o diretor. Sim, não importa. Não, o grau de personalidade. Sim. E eu fiz o teste, ele não estava a acreditar, tipo, ele olhava para o meu currículo, olhava para mim, tens quantos anos? 22. Tens mulher? Não. Tens filho? Não. Ok. Faz-me isso. Isso é muito simples. Essa impressora não imprime. Quando ele foi buscar todos os problemas da vida dele relacionados à informática, para eu resolver. Eu lhe expliquei porque é que não estavam a dar solução. Os técnicos chamou os profs e ele disse que era muito simples. Lembro-me que aquela impressora não podia, ela tinha Wi-Fi, mas Sim. ela não tinha capacidade de fazer roteamento. No entanto, não podia conectar ao computador assim sem antes conectar ao roteador. Lembro-me disso, não me esqueci. E ele chamou os engenheiros a dizer porque é que eles não deram a mesma resposta. É claro, a maior parte dos profs são teóricos. Arranjaste problemas para as pessoas aí. Não, mas era numa fase em que eu não percebi até hoje. São bloqueios, é a única coisa que eu vou restringir-me nisso. Mas era uma fase que eu tinha tudo para entrar, porque era a época em que eles mandam os professores para fazer a vida militar. Militar, sim. E eles precisavam mesmo de... Sim, havia escassez. Certo. E nós tínhamos um acordo com o ISTM. O acordo era eles pôr-me lá dentro, porque eu só precisava de biblioteca, internet para fazer as minhas pesquisas e de estudar. Eu não fazia muita coisa na vida. E eles, em troca, pagariam-me, além de me pagar um salário, iam pagar um mestrado. Era o nosso acordo. Fiquei à espera e os gajos nunca me ligaram. E quando eu perguntava ao meu pai como é que é, nada, porque eu estava ansioso. Não pagaram um salário, nunca foi a minha preocupação, mas era porque eu achava que ia me desenvolver mais. Do ponto de vista da passagem de conhecimento, tem estado a trabalhar com muitos jovens no sentido de dar aos jovens ou criar aos jovens os mesmos skills que o Casimiro tem? Sim. Porque em 2019, depois eu trabalhei para muitas empresas, muitas empresas grandes, porque eu entrei para uma empresa depois, como é que eu digo? Depois dessa cena toda, entrei para uma empresa que era muito pequena e mandou-me para uma empresa grande. Recomendou-me. Recomendou-te. Se pá, esse gajo aqui não tem espaço. Não tem espaço. A empresa era muito limitada para mim. Sim. Então mandou-me para uma empresa grande. Por acaso era fixe. Eu gostava de lá estar, mas só que depois de um ano já estava a gastar. Porque sentia também ficou pequena. Ficou pequena, já não havia desafios. Sim. Não é ser convencido. Sim. Já não havia desafios. E então estávamos aí a fazer os acordos. Havia um mais velho lá que disse: o rapaz é bom, manda-lhe para a Tuga, porque nós aguentávamos alguns softwares, eu que fazia que eles estão junto com algumas empresas. E a empresa simplesmente negou. E quando a empresa negou, eu disse: pronto, esses gajos não querem me ver crescer, então não adianta estar aqui. Tinha eu 23 anos. E é na altura que eu estava a fazer o meu mestrado, que eu já não estava a gostar também. E foram os meus colegas do mestrado até que disseram: se tu não abris uma empresa, não vamos falar contigo. Pois, era a única solução. Era a única solução. Porque assim, tu estás aqui a fazer mestrado connosco, conversamos e tens um gajo para a frente. Se não abris uma empresa, esquece. Porque assim, o nível de conhecimento que tu já demonstraste ter e não tens uma empresa é burrice. Pois. Casimiro, do ponto de vista da gestão da carreira, achas que os jovens precisam de ter, como é que eu posso dizer, muito mais atenção na escolha e a gestão das suas próprias carreiras? Sempre. Porque essa pergunta? Porque dá para ver que existem muitos jovens em Angola, não são todos, obviamente, que do ponto de vista da gestão da carreira acabam sempre por pecar na escolha ou pecar ao longo do percurso. Qual é o conselho que Casimiro deixa aos jovens do ponto de vista da escolha da gestão da carreira, escolha e gestão da carreira melhor? Eu penso que aí é o maior problema dos jovens. Quando nós perguntamos: está bem, queres ser isso? Porquê? Porque eu gosto. Eu gosto de jatos, nem com isso tenho muitos. Então imagina se eu fizesse tudo que eu gosto. Ou se eu fizer tudo que eu gosto, onde é que vamos parar? Não há espaço para tal. Não há espaço para tal. Então... Mas são essas falhas que acabam por ser identificadas no nosso mercado, certo. Que eu tenho estado a chamar falta de orientação vocacional.
Por quê? Porque os filhos nascem e crescem, os pais simplesmente olham-os. Né? Sim. Não orientam do ponto de vista da escolha da gestão da carreira. Depois começamos a sonhar com 2 anos em ser pilotos e aos 18 anos depois começas a perceber que quer ser piloto. Ser piloto não é o que eu queria. E é tão difícil a própria formação em si e tudo mais. Depois começas a ver um sonho frustrado. O que é que acontece? Os pais muito antes devem fazer um trabalho por trás, explicar aos filhos que aqueles sonhos de meninos, muitos deles não vão ser realizados. É só perguntar porquê. Ele fica logo bloqueado. Pelo menos de toda a experiência, eu gosto de fazer experimentos, sou muito curioso, não é a minha área, mas eu faço experimentos e eu pergunto porquê. E ontem foi um desses casos. Porquê? A menina disse que queria ser engenheira de petróleo. Porquê? Não conseguiu responder. Eu perguntei, tu és feliz com a vida que tens agora? Disse que não. Porquê? Porque não tenho dinheiro. Falei, se eu te der agora 200 mil kwanzas, vai mudar alguma coisa na tua vida? Vai mudar, está bem, mas o que é que farias? E eu vou te dizer novamente, porquê? Bloqueio total. De todas as pessoas que eu perguntei porquê, ninguém conseguiu dar-me uma resposta. E eu perguntei, gostaste da resposta que deste? Não, quer dizer, nem ela mesma está convencida da resposta. O outro quer ser médico dentista. Porquê? Se calhar tem alguma referência na família. É o bloqueio total, ele não tem um porquê. Então eu penso que 90%. Mas achas que os jovens colocam de forma errada os seus sonhos? É isso? Tipo, na frente de alguma coisa? É muita imaginação. É imaginação. Não vão para a realidade. Porque se tu não tens um porquê, não há muito o que falar. Então, qual é o conselho que o Casimiro deixa aos jovens que não têm um porquê? O mesmo que eu falei para os jovens ontem. Vocês precisam ter objetivos bem definidos. Que tipo de objetivos, por exemplo, do ponto de vista da gestão da carreira? Não. O que é que queres ser no futuro? Por exemplo, piloto. Imagina que o Alberto queira ser piloto. Queres ser piloto, ok. Porquê? Porquê queres ser piloto? É ali onde surgem os bloqueios. É aí onde surgem os bloqueios. As pessoas não sabem porquê. É, porque gosto. Eu gosto de... Ou então porque gosto de avião. É ok. Como é que gostas de avião? Já alguma vez pilotaste um? Não. Não, pronto, é fantasia. Se tu nunca pilotaste um avião, já andou... Há gajos que nunca andou de avião. E gosta de avião. Gosta de avião. O que é que tu tens? Tu tens uma fantasia. Eu sempre digo, nesta vida tudo é fantasia, tudo é delírio, até que se torne realidade. Eu participei em 2021 no Campeonato Mundial de Empreendedorismo. Não gostei porque participei pela Angola, desculpe. Mas não gostou porque representou o seu país? Não foi bom porque é Angola. Os nossos critérios, agora falando sério, não são bons, desculpa. Os critérios de seleção? Os critérios de seleção não são bons. A seleção não foi pela Angola, foi pela EWC, que é a empresa que organiza o Entrepreneurship World Cup, não sei o quê. Mas a empresa que fez a gestão não foi boa, para mim, porque havia níveis e puseram-me como uma empresa que não era do meu nível. Estava na Idea Stage e puseram para uma empresa que estava no Grow, já estava em crescimento, escalar. Então, para mim foi uma competição desleal. Então, quando tu tens as tuas ideias bem definidas, não é? Tu vês que um concurso, por exemplo, não é suficiente para dizer que a tua ideia não é boa, conforme aconteceu comigo. Eu participei no Antego Challenge, na edição 2020, ganhei uma mentorship e nunca recebi nada até hoje. Sério? Tenho os e-mails. Mas era suposto receber, não? Não, tenho os e-mails. Eu mandei um único e-mail porque, atenção, não faço as minhas coisas por conta própria e eu corro atrás dos meus objetivos. Como eu disse, já tive muitos bloqueios, tanto que eu já não conto com a ajuda externa. Eu e mais ninguém. Então, quando tu tens as ideias bem definidas, mas antes disso já reprovei acho que uns 1000 concursos, mas eu achava que aqueles concursos eram fracos e que a minha ideia era boa. E eu persisti e passei pelos concursos, como estive no Orange Corners, que é Orange Corner Angola, tem vários países, isso é uma ideia dos países dos Reinos Baixos que organizam isso. E eu fui dos 10 finalistas, imagina, de 500 pessoas, tenho a minha ideia sólida e eu continuo a trabalhar nela. É a mesma ideia que participei no Campeonato Mundial de Empreendedorismo, apesar de ser em Angola. Então, eu quero dizer com isso se tu tens uma ideia bem definida daquilo que tu queres ser, daquilo que queres fazer, tu tens de ter um porquê. Se tu não tiveres um porquê, tu tens a delírio, a imaginação. Queres ser jurista, porquê? Porque eu já tenho as coisas bem traçadas. Eu penso em ser advogado, não para defender os meus amigos, como todo mundo diz. Diz. Mas porque
apesar de Angola estar como está, é um país que a lei um dia vai se fazer sentir e este campo vai ser explorado. Todo mundo terá um advogado. Vamos deixar do chama só minha mãe. No lugar do advogado. No lugar do advogado, chama só minha mãe. O Will liga só para a minha velha. Estou mesmo mal. Vamos passar para a fase do liga para um advogado e eu vou ser consultado, seja pobre, seja rico, eu vou ganhar de alguma forma. Eu penso que quando tens este porquê, eu não tenho porquê não apoiar-te o teu sonho. Agora, tu quando tens o porquê de eu ser advogado porque vou ajudar os meus amigos, vou ajudar a minha família, tu não tens um porquê. Não tem base. Não tem base. Tu vais morrer à fome, nem vais conseguir comprar livro ajudando a tua família. Então, para ter uma carreira bem definida, nós precisamos primeiro ter um sonho. Vamos ter um sonho. Sonho é delírio, eu digo novamente. Um sonho bem definido. Por exemplo, quando eu tinha 11 anos, tinha um time de futebol. Porque a minha mãe deu-me uniformes, Sporting, lembro muito bem. E eu alugava os uniformes. Quer dizer, simulava que tinha um time de futebol e, como tínhamos empregado em casa, eu tinha 11 anos, eu dizia que aqueles 150 kwanzas que todos pagavam, devia ter uns 23 equipamentos, era para a empregada lavar, mas eu ficava com o dinheiro porque a empregada já ia lavar de qualquer forma. Então eu faturava com os gajos, eles reclamavam que eu vendia os uniformes, mas não dava para eles levarem para casa. Eu dizia, não, é para ter o controle, porque senão assim vocês vão usar em casa, vão brincar, pode rasgar e perder. O time tem que se manter organizado e tudo mais. Então, não estou como eu queria ser, mas sou exatamente o que eu sempre quis ser desde pequeno. Porque quando mas o que é que faltou? Estou a trabalhar na cena, ou seja, crescer mais. Do ponto de vista profissional? Também. Académico? Também. Academicamente eu posso dizer, nunca quis chegar até PhD. Para mim, semestre é o suficiente. Mas nunca quis chegar até PhD porque está em Angola? Não. Sim, porque o Casimiro disse que o mestrado... Sim, agora é em Coimbra, mas eu não quero. Pois, em Coimbra. Agora, quer dizer, estou temporariamente em Angola, mas agora estou no vai e vem. Estou em Angola, estou em Portugal, estou na Alemanha, estou não sei onde, mas... Então, isso já não é o meu problema, Angola já não é um problema. Já não é um problema, sim, já não é um problema. Já não é um problema. Não, mas eu não quero chegar a PhD, porque, como eu disse, porque o estudo é uma coisa que requer dedicação e assim aumento. Ou tu estudas e te dedicas naquilo, ou tu fazes outras coisas, conforme eu trabalhar e fazer algumas coisas que quiser. Então, eu não quero chegar a PhD. Então, estou exatamente onde eu queria estar. Não como, porque quero ser maior. Sempre quis ser um empresário. Não como queria estar, mas já sou exatamente o que eu queria estar. Quando mais novo, uma professora de português perguntou o que eu queríamos ser quando crescer. Eu fui o último aluno que não tinha uma resposta. Eu lembro que o meu colega, que até hoje é meu amigo, ele respondeu e disse, professor, ele gosta de ser chefe. o gajo paga nos lanches para lhe chamar rei. Pronto, Casimiro, falando ainda da situação do mestrado em Angola, já alguma vez deu algumas recomendações pelo facto do mestrado, achar que o mestrado em Angola é muito fraco? Já. Quais foram as recomendações que Casimiro deu? Se tu queres construir uma carreira em Angola, vá com os olhos fechados. Como assim? Estuda, tenha um papel. Conforme a minha mãe conversou comigo, estuda, traz-me o papel e que ninguém se importa com o resto. Ok. Queres ter posso olhar para a câmara, não é? Vai dizer, queres ter uma carreira, não te preocupes com o conhecimento, esquece isso. De várias formas, nós vamos aprendendo que o conhecimento é uma coisa para, se tu queres realmente ser sólido, não para ganhar dinheiro em Angola. O diploma vale muito mais do que o teu conhecimento, acredita no que eu te digo. Sim, em Angola sim. Em Angola, sim. Então, eu podia ter feito um mestrado em 2018 e ter terminado, se calhar, em 2020 e ser mestre e acabou por aí. Do ponto de vista geral, quais são os desafios para a educação em Angola? Do ponto de vista geral. Porque é o seguinte, essa questão dos diplomas serem mais importantes em Angola tem que acabar. Já devia. Comparando aos outros países, nós temos muitos licenciados. Muitos países da Europa não têm tantos licenciados como em Angola. O caso da Alemanha, por exemplo, tem licenciados, atenção, mas não tantos quanto a Angola tem. Sim, porque a Alemanha apostou num outro método. Certo. Que é a figura do tecnólogo. O tecnólogo, certo. O técnico tem muito mais valor. Tem muito mais valor, obviamente.
Não, mas também dá-me a impressão que em Angola chegamos a uma altura em que passou a ser moda. Eu tive um professor que dizia assim: temos aqui estudantes aqui na turma que só vieram para aqui para não ficarem sozinhos no bairro. Yeah. Não, mas a questão papel. O papel vale muito mais que qualquer coisa, porque nós não valamos pela produtividade. Eu estou a falar assim, eu falo como alguém que já lecionou. Eu fui professor durante acho que 3 anos, mas não foi bem tempo livre, tive um acordo que eu não vou aqui contar com algumas escolas. Na verdade eu vendia estágio, tá? Que já quebra o jogo. Então, deixa eu já que contar, eu vendia estágio, então isso também, de alguma forma, acabei por ter um vínculo com as escolas e fiz uma pós-graduação para lecionar no ensino superior. Então tenho uma pós-graduação, automaticamente eu sou docente, porque eu tenho certificação para tal, não é? E também sou formador, inscrito na Bolsa de Formadores Nacional, né? E então conheço muito bem como é que é o percurso académico de Angola, como é que é a estrutura académica de Angola. Mas quais são os desafios deste percurso académico em Angola? Porque nós estamos cada vez mais a ficar para trás do ponto de vista da evolução. Muito. Os diplomas acabam por ser diplomas muito mais valorizados do que o próprio QI. Nós, do ponto de vista académico, vamos evoluir quando o aluno da 9ª classe tiver espaço. Ou seja, estudar é uma coisa opcional. É uma coisa que não é em Angola. Okay. Existe uma coisa chamada Constituição, que nós gostamos de ignorar. Sim. Que diz que nós temos que estudar apenas até a 6ª classe. Se subirem para a 9ª, já agradeço, que é o 9º ano. Todo angolano, por obrigação, deve estudar até o 9º ano, no meu ver. 6º é muito baixo, vamos lá, 9º ano. Mas é o que a Constituição diz? A Constituição diz a 6ª classe. A 6ª classe, sim. Então vamos lá falar da Constituição, sim. Falar o achismo. Vamos contextualizar. Vamos contextualizar. Todo estudante, todo cidadão angolano deve estudar até a 6ª classe. Esta é uma coisa que os pais deviam colocar na cabeça das pessoas. Por que é que isto é importante? Estudei até a 6ª classe, eu tenho o direito de ter um trabalho. Obviamente. Ou 2, ou quantos eu quiser. Direito. Consagrado na Constituição. Consagrado na Constituição, com a 6ª classe. E com a 6ª classe eu tenho que ter o salário mínimo. Dependentemente da empresa. Atenção, podia ter mais. E com a 6ª classe eu podia sustentar a minha família, viver uma vida normal, como acontece nos outros países, e eu vou seguir. Aquele que quer ser licenciado, que seja, mas ninguém lhe está a obrigar, conforme agora estão a fazer. É licenciado, trabalha nessas empresas que vendem seguro, com um aluno da 12ª ou 10ª classe. O aluno da 10ª classe nessas empresas de seguro ganha muito mais que um gajo do mestrado. Eu já vi, ninguém me contou. É verdade. Por que ele ganha mais? Porque é proativo e é mais produtivo. E as empresas vendedoras de seguro, na parte da venda, não está preocupada com quem fez um mestrado, porque aquilo não agrega valor para a empresa. Para a empresa, o que é? Vendeu bem no final do mês, tens o teu salário base, tens as tuas comissões, se nem que bater 1 milhão, ninguém quer saber se tens mestrado, se tens... Então, nós vamos evoluir no ponto de vista académico quando olhamos pela produtividade. Se olhamos apenas para o diploma, vamos continuar na mesmice. Temos que olhar pela produtividade. O que é que tu sabes fazer? O know-how, não é? O que é que tu sabes fazer? Tenho a 6ª classe, mas fiz um curso de hambúrgueres. Faço hambúrgueres. Por que é que eu vou pedir mestrado a alguém para fazer hambúrguer? Por que é que eu vou pedir mestrado a alguém para fazer cachorros? Ou para limpar o chão? Então, quando nós começamos a atribuir tarefas às pessoas que realmente importam, nós vamos fazer. E depois, o que é que acontece agora? O estudo cega. É mais para alimentar o ego. Nota quando muita gente não sabe que eu já terminei a faculdade. Imagina, já se passaram 10 anos. Ou menos, mas pronto, por aí. Mas porquê? Porque eu não fui, como eu disse, com muitas expectativas. Não tenho fotos. Sim. Não tem fotos? Não. Sério? Não tenho. Pronto. Não tenho fotos nas redes sociais. Não. Acho que a única foto é eu olhar assim para um computador e acabou. Só. E não tenho fotos. Na rede social, terminei uma pós-graduação, não tenho fotos. Fiz não sei o que, estive no campeonato mundial, estive não sei onde, não tenho fotos. Fui admitido na Universidade de Coimbra, não tenho fotos. Estive lá a estudar, não tenho fotos. Se encontrar uma foto, digam-me. Se calhar tem, eu não me lembro. Mas é para dizer que o estudo é mais para alimentar o nosso ego. Em África. Em África. Sabes quem eu sou, meu?
Eu quando digo para as pessoas, eu tenho uma pós-graduação, 2 meios mestrados, né? E uma licenciatura, e sou certificado para isso, para aquilo, e tu não tens cara. Claro que dá, porque eu vou ter cara, Então, imagina que eu estou a escrever um livro agora, estou na fase de pesquisas, exploratória mesmo, e eu não tenho que dizer que eu tenho cara de escrever livro, porque o conhecimento não tem cara. O conhecimento não tem cara. Não tem cara, não tem fatos, não tem gravatas. Então nós vamos primeiro desburocratizar o estudo, tirar esta ideia de estudo para ser alguém. Sim, porque essa ideia é a ideia dos nossos pais certo. dos anos 40, 50, 60 Mas até hoje nós vemos nas redes sociais e dizem: como é que o licenciado atende no caixa do Quero? Não há nenhuma obrigação que diz que tu tens de fazer licenciatura para estar no caixa do... fazer publicidade. Sim. Estar no caixa do supermercado. Pois. Eu preciso de alguém que ao menos saiba ler com a 6ª classe, Escrever. que tenha uma noção básica de computador. Eu acho que quase todo mundo já tem, por causa dos telemóveis, acaba por saber alguma coisa, é muito similar. E se tu és licenciado, infelizmente o mercado de trabalho não está pronto para te receber. Vieste no emprego que não é para ti, tu queres que eu te pague mais pelo quê? Pelo teu papel? Mas há uma questão que é importante levarmos em consideração. O facto da Constituição consagrar a 6ª classe como uma classe necessária, que cada um de nós poderia ter emprego com a 6ª classe, certo. E as empresas disponibilizarem vagas com outro nível de classe. Qual é a sua opinião sobre isso? Mas este é o problema dos papéis, que nós estamos já falando. É a valorização dos papéis. A valorização dos papéis. E... Sim, porque se a Constituição, que é a lei-mãe, né, do país, diz uma coisa e as pessoas fazem outra. Isso caracteriza também o nosso país. Assim, eu não sei se sou académico, mas caracterizo-me como tal. Então, como académico, eu vejo que a Constituição é a coisa mais atropelada em Angola. Desde o ponto mais acima, mais abaixo. Todo mundo atropela a Constituição de todas as formas e é muito triste. Nós nunca teremos uma sociedade organizada se a Constituição não for respeitada. É como um pai dentro de casa não tem valor nenhum, não é tido nem achado, aquela família desestruturada. É o que nós temos em Angola. Porque há uma ofensa que houve, mas muita gente não notou, porque muita gente está dentro de uma caixa de Pandora e eu gosto de pensar fora da caixa. Não sou mais inteligente que os outros. Sim, obviamente não, mas eu gosto de analisar as coisas noutros forma diferente. Certo? Concurso público da limpeza, na educação foi um concurso público. Lembro-me. E a partir da 6ª classe é ofensivo. É ofensivo o nível de pessoas que foram para lá? Não. O tipo de trabalho. Eu não estou a dizer que o trabalho não seja digno. É meio complicado. Ok, o Casimiro está a querer dizer que neste tipo de concurso segue-se a risca o que a Constituição diz. Porque é que a Constituição diz que eu só tenho a obrigação de estar até a 6ª classe? Por que eu não posso fazer um hambúrguer nessas empresas? Churrascaria, hamburgueria. Numa hamburgueria, com a minha 6ª classe. Por quê? Que eu não vou no supermercado, sei ler, sei escrever, posso. Atender no caixa, posso. Não há um nível de escolaridade tão alto para atender no caixa. Mano, não importa se fizeste mestrado ou doutoramento ou PhD, se fores ao caixa de um supermercado vais receber a mesma formação. Ou não sei se estou errado. Não estás. Não estou. Eu participei no programa Quima, então tive de perto a ver isto. Eu participei muita coisa, não digo esta parte. Tinha muita paciência. Então vais receber a mesma formação. Então se eu tenho a 6ª e a 8ª ou a 9ª classe, eu podia ter essas oportunidades que não sejam na limpeza. Não estou a baixar o tipo de trabalho. Mas sim. Eu estou a dizer, por isso também é psicológico. Se nós colocamos as pessoas da 6ª classe nestes trabalhos só de limpeza, então já estou a incentivar as pessoas a estudar para a universidade. Mas a Universidade de Angola é comercial, não é nada académica. Como assim? Quem são os donos das universidades? É assustador. Quem estudou fora de Angola ou vive fora de Angola sabe muito bem o que eu estou a dizer. É assustador a quantidade de escolas privadas que temos em Angola. É abismal aquilo. Devia ser o contrário. Por mim, nem duas devia ter. Se tivesse, já seriam de procurar. As escolas públicas deviam estar vazias, deviam ser a maioria, conforme nos outros sítios. A Universidade de Coimbra, pelo menos no ISEC, quando eu estudo, é vazia.
Não tem muitas escolas privadas. Privadas. Na Europa não tem. Será que as universidades em Angola passaram a ser negócio? Sempre foram, não passaram. Nós vemos não vou mencionar, não quero fazer publicidade nem arranjar polémica, escolas sem estruturas para ser universidade. Nenhum tipo de estrutura, tanto humana, tanto física. Temos da própria escola, mas são universidades. Os institutos não se explica. E onde é que se coloca o objetivo social ou principal de uma instituição de ensino? Uma instituição de ensino é um estabelecimento comercial, simplesmente isso. Porque, no ponto de vista académico, um académico é aquele que questiona, aquele que traz ideias e tem ética. E a ética, pelo menos que eu aprendi numa cadeira de ética, a ética serve para questionar a cultura. E nós temos estudantes redondos ou quadrados que nada questionam, nada fazem. Porque a quantidade de escola que nós temos em Angola era para ter um país super desenvolvido. Porque é muita escola. Só em Luanda tem universidade que dava para um país inteiro na Europa. Temos muitas universidades. Será que as universidades não estão preocupadas com a qualidade? Não. Simplesmente quantidade? Com dinheiro. Tanto que os gestores são pressionados a aumentar a quantidade de estudantes. Nem estão preocupados com os que já lá estão. É como andar táxi público, como é os táxis normais. Se tu já entraste, ele está pouco se importando contigo. É mais alguém. Ele quer pôr. Ele está mais preocupado com o que está fora do que com o que já está dentro. Então, o desafio em Angola, do ponto de vista académico, é maior do que se pensa. Muito. Enquanto nós não nos associamos, não queria falar disso, mas vou ter que falar, nos associamos à política das coisas, não tem como as coisas andarem. Quem são os donos dessas universidades privadas? Por que há mais universidades privadas do que públicas? Por que o sonho de estudar para ser alguém prevalece? Desde 1975 até agora. Porque beneficia a elite. Eu sempre digo que a burrice é o maior investimento e gera lucros. E lutar contra a burrice é uma coisa muito grave. Tu estás a mexer no lucro de milhares de pessoas. É preciso que haja essa ideia, vou mesmo chamar a coisa pelo nome, que haja essa ideia burra de estudar para ser alguém, para que a empregabilidade, não o emprego, a empregabilidade é aquela luta pelo emprego que há em Angola, prevaleça. Mas o que acontece? Quem é o maior beneficiado é a elite. A elite, quem é a elite? São os donos das universidades. Quem são os donos das universidades? Não é o meu pai. Não é o meu também, coitado. Quem são os donos dessas universidades privadas? Eu uma vez fui para Agostinho Neto. Essa não precisa de publicidade. Sim, não precisa. Todo mundo conhece. Fui para Agostinho Neto estar em 2012. Eu estava de carro na altura e passei largo. E meus pais ligaram-me para saber como é que correu o teste. Eu disse que não fui. Eu tive uns pais muito liberais. Muito. Não fui. E perguntaram porquê. Não sei, não estava com preguiça. E depois, em casa da minha mãe, depois me sentado, tipo, cala a tua. Disse, mãe, vamos lá ser sinceros. Estudaste na Agostinho Neto, o que é que tu achas? Epá, a minha mãe terminou, só defendeu 10 anos depois. Agora perguntam porquê. Simplesmente porque um prof não foi com a cara da senhora. 10 anos depois. Ela só defendeu porque ele ficou doente, depois faleceu até, e foi ela quem ajudou-lhe. Só por isso é que ela conseguiu defender. Eu não tenho dela se queixar. E eu disse, mãe, eu não estou pronto para passar por isso. Não tenho essa paciência de venerar um professor. Diante deste ambiente académico que nós temos, né? Estes desafios, um tanto quanto difíceis de encarar, que conselhos Casimiro deixa aos jovens estudantes? Primeiro é baixar a expectativa. Baixa as expectativas. Tem muitas expectativas os jovens. Mas temos que ter expectativas? Não? Temos que ser realistas. Eu podia, se calhar, nesse momento, estar depressivo se tivesse expectativas com a universidade. Então, baixar as expectativas, mas... Baixa a expectativa. Tem os teus objetivos, conforme eu falei ontem para os jovens, tem que ter um plano B, plano de contingência, sempre, em Angola.
não vá para a universidade com o intuito de vou terminar a escola, vou entrar para uma empresa grande e serei rico. Este é o pensamento de estuda para ser alguém. Vais falecer. Acredita no que eu digo. Não, mas é sério, começa a não ter expectativas. Pois. Eu estou a estudar porque sim. Pelo menos foi assim comigo. Estou a passar a minha experiência. Não é taxativo isto. E não é taxativo. Sim. Não é. Eu estou a estudar porque sim. Porque eu tenho que estudar, porque meus pais estão a pagar e não tenho mais nada a fazer. Vou estudar. Agora, o que mais inquieta-me, isso também faz parte da pergunta, são os jovens. A maioria são pobres. Mas pobre em quê? Dinheiro, financeiramente. Gajos que trabalham no duro para pagar a universidade. Tenho 2 amigos, desculpem aí, meus brothers, falar de vocês. São fotógrafos profissionais, super, trabalharam com estrelas em Angola, super, longe, mano, para frente. E um fez medicina dentária, o outro vai me matar, fez telecomunicações. Por que é que não fizeram multimídia, por exemplo? Por que é que não fizeram um curso de fotografia profissional fora de Angola com esse dinheiro que estragaram na universidade? Um fez no São Francisco, posso falar dessa universidade, já fechou. E fechou e perdeu dinheiro, chegou até o 3º ano, está a fazer medicina dentária e depois teve de repetir numa escola qualquer aí na Via Expressa. É qualquer mesmo, coitada daquela escola. E acho que já terminou nessa altura. E pronto, e continua a trabalhar com fotografia. Não sei se está a perceber a piada. Eu sou fotógrafo, ganho dinheiro com isto, sustento a escola com isso. Por que é que eu estou a sustentar a escola se eu podia aperfeiçoar, se calhar ia juntar um dinheiro e ir para fora de Angola, fazer um curso de fotografia, aperfeiçoar as coisas, ser mais pro? O outro fez informática e também é fotógrafo. Já viajou, já ganhou como é que chama lá? Um concurso, foi para Paris pela fotografia. Já foi a Cabo Verde pela fotografia, já comprou um carro pela fotografia. Casimiro, não acha que diante desse percurso faltou orientação vocacional? É a base, porque se tu já ganhas dinheiro com uma cena, é o meu point. Se eu já ganho dinheiro com uma coisa, só preciso aperfeiçoar aquilo e transformar em um negócio maior. Porque é possível ser rico com fotografias. Obviamente. Eu costumo dizer às pessoas, o grande problema das pessoas é não acharem que podem se destacar. Não conseguem. Fotógrafos há muito, certo. Designers há muito, certo. mas tu deves te destacar. Certo. Te destacar é fazer o quê? Chegar aos melhores. Certo. Se eu já ganho dinheiro com fotografias, por que é que eu tenho que fazer medicina dentária? Isto é a falta de, que estamos aqui já a falar desde o início, uma orientação vocacional. Né? Ele é bom em fotografias, nunca fez nenhuma formação. Foi fotógrafo de pessoas influentes em Angola. Não vou mencionar, não quero fazer, porque vocês não me pagam para isso. Mas a questão é, por que é que fez medicina dentária? Porque o meu amigo dizia, se tu tens um negócio que já te dá 2.000 kwanzas dia, só precisas é melhorar a coisa para multiplicar este valor. Exatamente. Mas não é o que acontece em Angola. Eu conheci uma moça, acho que eu conheci, já nem me lembro. Ela vendia almoço. Almoço mesmo, só almoço, não tinha jantar. Nem lanche, é só almoço. E ela fazia massa com aquilo. Muita gente ia para lá, ela cozinhava bem, moça bonita, asseada, e os trabalhadores iam para lá. E ela fazia, eu gosto de conversar, gosto de saber, conseguia fazer até 100, 1.000 numa semana, ou muito mais que isto. Podia fazer, se calhar, isto num dia, quando está mesmo cheio, imagina 1.000 kwanzas. Muita gente. Tanto que aquilo era com o meu base, para deixar espaço para outra pessoa. Uma pessoa que já consegue fazer 100.000 kwanzas numa semana, 500.000 kwanzas numa semana, por que a maior preocupação é ir para a universidade? Quanto é que ganha um enfermeiro? Então, não é só uma direção vocacional que falta aí, mas quebrar paradigmas. Obviamente. De estudar para ser alguém. Estudar para ser alguém. Caso uma mulher ganha 100.000 kwanzas, ainda assim é considerada ninguém. É considerado ninguém. O que está no escritório acham-se que é alguém. Uma pessoa que trabalha no mercado do 30 consegue fazer muito mais dinheiro que um engenheiro. Então, é este o problema. As pessoas acham que vão estudar para ser alguém, mas já têm uma coisa na mão. Mas não conseguem olhar para aquilo como uma coisa grande, como eu vou crescer. Pelo menos eu penso assim, eu não posso estar no meu negócio e trabalhar para comer.
Esse é o problema, é como se eu tivesse um emprego. Eu tenho que Mas a trabalhar. maioria das pessoas em Angola... Trabalha para comer. Nós pensamos com o estômago, por isso é que ainda somos angolanos, africanos. Pensamos com o estômago. É o maior problema. Porque se eu tranço o cabelo das pessoas, sou muito boa nisso. As pessoas procuram-me, sou transista, eu tenho uma obrigação. Investir naquilo. Formar pessoas, passar o know-how. Não importa se vão-se embora um dia. Mas quando trabalham para mim, devem ser tão bons quanto eu. Vou passar aquilo, porque eu não consigo atender 1000 cabeças no mês. Não, humanamente não é possível. Sim, não é possível. Então vou ensinar, pelo menos assim que eu faço. Nesse momento tenho estagiários, sempre tive estagiários, por isso é que eu vendia estágio. O governo implementou que a escola tem de ter estágio e não tem condições de ter estágio, não há empresas para fazer estágios. As escolas imploravam para ter estágio. Então eu vendia, acredita que eu vendia até a 600 mil quantas um estágio para as escolas. Yeah. Epá, é o mercado, eu não posso fazer muito também, há implicações aí. Então, se eu já faço isso, eu preciso melhorar aquilo, preciso ganhar com isto, preciso lucrar com isto, crescer com isto. A minha preocupação não deve ser fazer a universidade, a minha preocupação deve ser fazer marketing, aprender sobre marketing, ou contratar alguém para fazer marketing, porque obviamente se eu estou a lucrar, posso gastar para lucrar mais ainda investimento. Fazer marketing, ter os melhores postiços, porque eu tranço, obviamente, ter os melhores cremes, os melhores produtos, certo, para melhor atender os clientes e crescer com aquilo, e escalar. É uma coisa que nós não gostamos de fazer, escalar. Sim, porque as pessoas não gostam de cumprir etapas. Não gostam de cumprir etapas. Ganha 30 mil, pega 25 mil, paga propina. 10 mil kwanzas apanha táxi e no final do dia não tem nada. Complicado. Casimiro, muito obrigado mais uma vez. Esta é uma conversa longa e isso tem que ter uma segunda parte. Por acaso. Tem que ter uma segunda parte. Por acaso. Muito obrigado mais uma vez. Por acaso. E foi fantástico. Obrigado Fantástico. eu. Yeah. Pessoal, obrigado mais uma vez. Estamos juntos.